A gente estava falando de partidos e tudo, eu queria falar sobre a tal das cotas. Tal das cotas, em especial, que a gente, né, da cota de gênero, né? Que eles falam da cota feminina. Porque pode ser ao contrário, né? Se você tiver mais de 70% mulheres, você pode ter outros 30% tem que ser homens. Então, Luiz, em tese... que isso nunca aconteceu, né? A tese. Mas essa cota, Luciana, não era mais fácil a gente ter uma reserva de cadeira? Porque essa cota ela é tipo para você lançar a candidatura. E aí você pega minha irmã, minha amiga, minha prima, minha tia, e assina a ficha e bota ela como candidata. E é o que a gente vê acontecendo, tá? E é normal disso acontecer, que é muito louco, não era para ser normal. Tem alguma solução para isso, da gente aumentar a participação das mulheres nesse processo eleitoral e também estar nas câmaras, estar no Senado ou nas prefeituras e governos? As cotas, me desculpe, a minha posição a respeito Desculpa, não, eu gosto da sua posição. Elas são um engodo. Elas são um engodo por quê? Porque aquele percentual mínimo de 30% que eu tenho que ter nas listas partidárias, ele não reverbera em iguais proporções no número de mulheres eleitas. Ok. Então, nós temos que perguntar, por que não? Porque se eu tenho 30% mínimos e eu não consigo ter 20% de deputadas eleitas? Porque existe um hiato entre o número de mulheres que é obrigatório nas listas partidárias e aquelas que vencem a eleição. Porque os partidos ainda estão, Luiz, infelizmente, acostumados no modelo arcaico e hegemônico dos homens nas estruturas de poder partidárias. As oligarquias partidárias são compostas por homens. Então, como o dinheiro vem pelo número de cadeiras, qual é o raciocínio horizontal que é feito? Quanto mais cadeiras eu fizer, maior recurso dos fundos eu vou receber. Exato. Portanto, eu vou investir em qual candidatura? Quais candidaturas são mais viáveis ainda hoje? As masculinas. Então, para que eu vou desperdiçar o dinheiro investindo numa candidatura de mulher? Faço um parênteses aqui que existe hoje essa obrigatoriedade mínima de destinar uma quantidade mínima proporcional de recursos às candidaturas femininas. Mas na hora que você vai pegar o restante, por que não investe na candidatura feminina? Porque se não tiver viabilidade daquela candidatura, não vai fazer a cadeira. Se não faz a cadeira, vou investir em quem faz a cadeira. Porque quando tiver uma cadeira, eu tenho dinheiro. Por isso que às vezes eles pegam uma mulher que está em destaque e colocam tudo nela. E aí eu faço continuo na sua fala. Essa mulher que, abro aspas, está em destaque, fecho aspas, invariavelmente, não estou falando que é sempre, mas é comum de acontecer, ela sempre é vinculada a um político tradicional. Sim. Por que está a Michele Bolsonaro sendo lançada pelo PL agora? Porque provavelmente o ex-presidente ficará inelegível. Então vamos colocar o foco numa mulher. Ah, porque ela é mulher? Porque nós queremos investir numa candidatura feminina? Não. Porque provavelmente a estrela do partido não poderá, a depender do resultado das ações do TSE, disputar. Então essas mulheres que ainda hoje recebem essas verbas, elas estão vinculadas a um político tradicional, ao dono do partido, ou alguém que já não pode disputar porque cansou. E agora, e aquelas? A minha pergunta é para aquelas que querem ser. Eu conheço várias. Que faz a política ali na base, que faz na real. base, que quer ser e não recebe nenhum apoio, recebe santinho. Isso é uma vergonha, Luiz. E olha Eles lá. dão santinho. Ah, não, vem cá que eu te dou jurídico. E santinho, não se faz campanha com jurídico e santinho, não. A mulher precisa de ter tempo de televisão, espaço de fala, ter dinheiro. Campanha custa. Contratações. Exato. Gasolina. E a pessoa não tem ali um incentivo. Então, esse quadro dificilmente vai mudar. Vai demorar tempo a ser alterado. E pergunto, como que a gente pode alterar? Primeiro, inserindo uma obrigatoriedade, nós temos mulheres nos espaços de direção dos partidos políticos, para que deixe tirar a hegemonia masculina. Ok. Tendo mulheres, porque a mulher vai ter uma visão
para com a mulher que Ok. seja filiada daquele partido. E segundo, uma solução imediata, a reserva de cadeiras. É um assunto polêmico, temos várias PECs paradas no Congresso que tem esse objetivo de reservar a cadeira, mas volta naquele ponto do bloco anterior. É interesse Não. da maioria masculina no Congresso Não é. votar uma PEC ou um projeto de lei que vai ter por objetivo tirar o homem eleito para colocar uma mulher que não conseguiu se eleger? Então, é a pergunta. Ó, vamos fazer uma conta rápida, tá? Porque eu sou péssimo eu sou jornalista. 30% dos 513 cadeiras, nós estamos falando aí de 150, 160 cadeiras. Eles vão perder isso. Mas assim, os projetos, eles nem chegam nesse patamar Mas de pensa. 30, não. Mas eles colocam lá, eles põem de forma gradual, 12, 15. Mas a questão pode ser até 10%. Ninguém quer perder a cadeira do eleito para dar lugar para uma mulher não eleita. Mas é uma solução imediata para diminuir esse lapso de disparidade que, infelizmente, a gente ainda vivencia hoje. E eu acho que se acontece uma coisa dessa, você acaba dando o exemplo. Quando tem mais mulheres lá, mais mulheres participam, mais mulheres se veem em condições de poder realmente concorrer por aquela cadeira. Eu acho que aumenta o desejo até de participar. Luiz, é a teoria do espelho. Se Exato. eu vou em qualquer instituição e vou lá naquela parede de retratos e só tem homem, como é que uma menina, como é que uma jovem vai se espelhar? Ela nunca vai olhar para aquele lugar e falar assim, olha, um dia eu poderei chegar aqui. Porque ela não se identifica com aquela moldura só de homens. Então, como é que eu quero inspirar uma jovem a entrar para a política? No momento que eu tenho mulheres que vão servir de modelo para ela. Então eu preciso aumentar para que exatamente eu tenha ali uma criança sendo estimulada. Se hoje você for, Luiz, fizer uma pesquisa de uma escola e perguntar o que aquela criança quer ser no futuro, ela vai falar que quer ser youtuber. Mas não vai falar que quer ser vereador ou vereadora. Não, exato. Porque exatamente pela falta do exemplo, a falta da motivação. Voltamos para a minha primeira fala. Por que eu enveredei para a área do eleitoral? Porque eu tive um exemplo dentro de casa. Então, nós, seres humanos, vivemos a partir de exemplos. Exemplo que você acabou sendo participativo, te levava, se Claro. te tranca de dentro de casa também, você nunca ia vislumbrar, talvez, né? Claro, mas meu pai sempre foi visionário. Ele sempre empurrou e falou, vai e faz. Então, eu acredito que a gente tem como mudar o mundo, sim. Tem como mudar essa perspectiva. Mas estimulando e incentivando as nossas crianças e os nossos jovens. Boa.